escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Olá, bom dia, meus pequenos. Graça e paz, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, né? Que o Senhor cuide de cada um de nós. Neste momento, vamos dar início à nossa EBD. Vamos continuar falando sobre a graça, né? A tia Vivi já deu início a semana passada. Vamos continuar nosso estudo e para iniciarmos vamos fechar os nossos olhinhos e agradecer a Papai do Céu, que é o nosso Criador, né? Ele tem nos dado o privilégio de acordarmos todos os dias e poder abrir os nossos olhos e contemplar a beleza que Ele tem nos dado. Vamos louvar ao Senhor, agradecendo com uma oração. Vamos orar? Papai do Céu, muito obrigada, Deus, por mais este dia. Obrigada, Senhor, pelo cuidado. Obrigada, Senhor, pela semana. Obrigada, Senhor, pela Tua graça, que nos renova cada manhã, Senhor. Continua, Papai, conosco. Continua, Senhor, nos dando sabedoria, aprendendo mais da Tua palavra, Senhor. É o que oramos agradecidos. Em nome de Jesus. Amém. Três palavrinhas só eu aprendi de cor. Deus é amor. Tra la 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 la. Três palavrinhas só eu aprendi de cor. Deus é amor. Tra la 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 la. Agradeço pela minha família também, por todos os irmãos que eu tenho em ti. Te agradeço, Deus. Te agradeço, Deus. Te agradeço, Deus. Te agradeço pela salvação que ganhei lá na cruz, por descobrir ainda criança que tu amas a mim. Te agradeço, Deus. Te agradeço, Deus. Te agradeço quando olho toda a sua criação. Quando acordo eu percebo que um dia mais me deu. Te agradeço, Deus. Te agradeço, Deus.
Te agradeço porque posso meus amigos amar, dormir e acordar e ao meu lado sempre estar. Te agradeço, Deus. Te agradeço, Deus. Quero te agradecer por esta minha canção, louvar a ti por tudo que tens feito a mim. Te agradeço, Deus. Te agradeço, Deus. Te agradeço, Deus. Te agradeço, Deus. Agora vamos sentar, bem quietinhos ficar. Vamos prestar atenção, dar asas à imaginação, porque agora é hora da história. Agora é hora da história. Vamos dar início à nossa lição de hoje, né? Vamos orar mais uma vez, agradecer a Papai do Céu e pedir a bênção dele sobre a nossa família, sobre a nossa casa e sobre o nosso estudo de hoje. Vamos orar? Deus, muito obrigada, Senhor, pela tua palavra. Ó Deus, te agradecemos, Senhor Jesus, pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor, falando da tua palavra, Senhor. Abre os nossos ouvidos, ó Deus, fala aos nossos corações através da tua palavra, Senhor Jesus. Ó Pai, que não saia nada da minha boca, Senhor, que não seja, ó Pai, permissão de ti, ó Pai amado. Ó Deus, abençoa cada criança, Senhor, abençoa a vida de cada uma delas, abençoa a saúde de cada uma delas, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Vamos abrir a Bíblia em Gênesis, capítulo 45, verso 4 e 8. Versículo 4 diz: Disse José a seus irmãos: Agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a tua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Amém. Que bênção, né? Agora vamos para Colossenses, capítulo 3, versículo 17. Que diz assim, versículo 17. Acharam? Vamos folhear a Bíblia? Muito bem. Vamos nós. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graça a Deus, Pai. Amém? Então, vamos falar hoje sobre família, né? Problemas familiares. Todos nós temos, né? Problemas familiares. Mas o maior entre eles é a diferença que alguns pais, algumas mães têm em priorizar, né, em amar mais um filho do que aos outros. Todos são da mesma barriga, né? Todos são irmãos do mesmo pai, da mesma mãe. Mas algumas mães fazem acepção. E Deus não faz acepção de ninguém. Deus não escolhe cor, nem raça, nem religião. Deus não escolhe quem amar. Deus ama qualquer um. Pode ser pobre, pode ser rico, pode ser um mendigo. Ele ama da mesma forma. Então, essa diferença, essa acepção do irmão mais novo da família de Jacó fez com que os irmãos mais velhos, né, tomassem raiva do próprio irmão. As igrejas
né? A nação são formadas de família porque a palavra do Senhor assim falou, né? Que se multiplicasse a família na terra. As nossas vidas são formadas, instituídas por famílias, né? Temos família. Ai de nós se não fosse a nossa família, se não fosse Deus em nossas vidas, né? Estamos aqui por causa da nossa família, a permissão de Deus, né? Não cai uma folha sem a permissão de Deus. Então ele permitiu que se formassem famílias. E desde as famílias de antigamente, né, do Egito, que já vinha de Jerusalém, já vinha conflito entre as famílias, né? A desunião, falta de amor, falta de cuidado. E o nosso estudo de hoje vai falar sobre a família de Jacó, né? Uma família que a gente ouve falar desde Gênesis, né, até Apocalipse, a gente fala na família de Jacó, porque de uma certa forma são os nossos descendentes, né? E fala que Jacó gostava muito de José, né? Jacó tinha 12 filhos e ele fazia essa separação, né? Ele amava José de uma forma diferente. Por quê? Porque Deus já tinha um plano na vida de José, né? Ninguém entendia, né? Os irmãos, nem Jacó, por que esse cuidado, essa separação? Mas Deus já sabia, né? Mas os planos de Deus do futuro não são visíveis. Nós não podemos ver, nós não entendemos o propósito de Deus em nossas vidas. Até mesmo a sua graça sobre as nossas vidas, né? Estamos falando de graça, né? Foi a graça do Senhor que abençoou José, né? Deu a ele aquilo que ele sonhou, que estava no coração dele, por ele ser uma pessoa boa, por ele ser uma pessoa honesta, gostava da família, amava a família. Os irmãos que não amavam ele, que não gostavam dele. Quem tem irmão sabe, né? Como é difícil suportar um ao outro. Mas a palavra nos ensina a suportar, a amar, né? E ajudar no que for preciso. Estamos aqui para ajudar também. E José nem imaginava que os irmãos dele estavam tramando contra ele, né? Jacó tudo que fazia era para José. Fez uma túnica muito linda, né? Estava fazendo essa túnica. E aí os irmãos achavam que era para o irmão mais velho. E na verdade não era para o irmão mais velho. Aquela túnica foi feita para José. E quando essa túnica foi entregue para José, aí foi que os irmãos odiaram mais ainda. Que eles queriam aquela túnica, porque aquela túnica era muito linda, aquela túnica de linho fino, linho puro. E aí eles queriam aquela túnica, porque que Jacó tinha dado aquela túnica para José, se José era apenas um garoto, um menino. E eles já eram homens, eles já trabalhavam para ajudar a família. E eles não entendiam. Mas já era a graça do Senhor sobre a vida de José, né? José tinha um sonho, José sonhou e contou para os irmãos o sonho, né? E lá na frente ele lembrou do sonho dele, quando ele já era rapaz, já estava lá com o faraó. Então, essa diferença, essa separação entre filhos, né? O que os pais fazem, há muita discordância, né? Há muito sentimento na vida de um ser humano que leva a ele fazer coisas que não está no controle dele por causa da raiva, né? A gente não pode sentir raiva porque a raiva faz muita coisa errada. E a raiva é pecado. Quando você sente raiva, você está pecando. Então a palavra de Deus abomina o pecado. Então a gente não pode sentir raiva, a gente não pode sentir inveja, inveja também é pecado, né? A gente não pode desejar nada de ninguém, que desejar algo que não é seu também é pecado, né? A gente tem que encher o nosso coração com coisas boas, para que saia coisas boas da nossa boca, né? E os irmãos de José não tinham nada de bom no coração. Era só maldade, era só inveja, era só raiva. E eles tramaram contra a vida de José. Eles queriam tirar a vida de José. Só que Rubens, né, tinha um chamado Rubens, ele não queria. Ele não chegou a deixar que os irmãos mais velhos matassem a seu irmão. Eles não queriam derramar sangue. Então, certo dia, José foi levar a comida para eles que estavam distantes, na roça, trabalhando, né, cuidando das ovelhas.
do pasto, dos outros animais, e José sentiu vontade, né, de levar comida para os irmãos. E Jacó disse não. Mas ele insistiu, e aí Jacó acabou deixando ele levar comida para os irmãos. E ali foi aquele momento que ele não retornou mais para casa, né, apenas um garoto, e saiu com aquela túnica nova, aquela túnica bonita que Jacó tinha acabado de fazer para ele, tinha acabado de entregar para ele. E ele não retornou mais para casa, os irmãos fizeram aquela maldade com ele. Eles não tinham ideia do que fazer com José, queriam se livrar de José. E aí encontraram um poço, uma cisterna bem grande, e jogaram José ali dentro. Imagina você, né, trancada dentro de um quarto, dentro da sua casa, você entra no quarto e sua porta trava. E você fica com medo de sair, né, de não sair. E José foi jogado ali naquele buraco, sem ter como sair. Imagina ele pequeno também, um garotinho, jogado dentro daquele buraco enorme. E aí ele sem poder sair. O medo leva o ser humano a fazer muitas coisas ruins também. Muita gente com medo, com depressão, acabam tirando a própria vida. Mas, graças a Deus, a graça do Senhor, né, abençoou José, que ele não fez nada, ele apenas sentiu medo, né, era apenas um garoto, normal ter medo. E ele ficou ali naquele buraco até alguém passar. Ele, com certeza, alguém vai passar, né? Então, graças a Deus, ele foi retirado daquele buraco, mas aí ele ficou desesperado, querendo voltar para casa. Mas foi vendido como escravo, né, para Faraó. E lá foi o lugar que Deus escolheu para que ele estivesse. Porque lá ele ia prosperar, né, onde ele colocou a planta dos seus pés. Cada lugar foi abençoado. Ele administrou a casa do Faraó como ninguém já tinha administrado. Ele cuidou das coisas de Faraó. Ele foi preso, né? Foi tentado pela esposa de Faraó. Ele resistiu porque ele era honesto, porque ele era um servo e porque ele tinha um amor tão grande por Deus, né? Pela vida dele. Por Faraó, que o ajudou de certa forma, né? Foi tido como escravo, mas depois foi tido como uma pessoa que Faraó confiou, né? Em dar a chave da casa dele para ele tomar conta de tudo. E logo mais ele se tornou governador, né? Antes disso ele foi preso e na prisão mesmo ele fez tudo prosperar. Tudo que ele fazia, Deus colocava também a sua mão ali, né? Toda a provisão do Senhor. Tudo que ele fazia prosperava. Então ele foi novamente chamado por Faraó, né? Para interpretar os sonhos de Faraó, para ver o que ia acontecer, e através de Deus, né, da sua graça na vida dele, ele interpretou o sonho de Faraó e falou que ia ter 7 anos de fome, ia ter 7 anos de vacas gordas, né, de fartura, e 7 anos de vacas magras, que seria a fome mesmo em toda a nação. E aí foi através dessas dificuldades que estava passando o Egito, em toda a nação, na verdade, que a família de José se aproximou novamente de José. Eles foram atrás de mantimentos, né? Foram os 3, 4, quase todos os filhos foram, só menos os mais novos, que era Benjamim na época. E ao sair, ele ficou com um dos irmãos e disse que era para trazer o mais moço, que ele não conhecia, né? E eles não queriam ir para deixar um dos seus irmãos, mas ele foi obrigado porque José era quem mandava, José era governador, então eles tinham que obedecer. E era José no momento que estavam liberando os mantimentos, a alimentação. Então eles tinham que obedecer. José era superior a eles. E na volta, que eles voltaram com Benjamim, eles, né, acabaram se encontrando. José reconheceu, José sabia que era eles. E no momento em que eles ficaram sabendo que era José, eles curvaram diante de José. Então, nesse momento, José lembrou do sonho dele, né? De quando ele era menino ainda. E o Senhor derramou a sua graça sobre a vida de José e fez ele prosperar. E é assim que Deus faz, né? Hoje a gente pede uma coisa a Deus, mas a gente às vezes não sabe esperar, quer logo.
mas a gente não sabe dos planos de Deus sobre as nossas vidas, a graça do Senhor sobre as nossas vidas, né? Ele dá conforme o tempo dele e não o nosso tempo. Quando a gente pede algo a Deus, a gente tem que confiar, a gente tem que esperar, né? E não murmurar, porque às vezes a gente murmura muito, reclama muito e pergunta a Deus por quê que ele não deu. Deus sabe todas as coisas, não cai uma folha sem a permissão de Deus, né? E naquele momento José sabia que Deus ia tirar ele daquele buraco. De alguma forma Deus ia tirar ele, ele creu nisso, né? E Deus tirou ele daquele buraco. Mas uma outra lição que a gente pode tirar sobre esse estudo é que a gente fala, né? Como já falei, a gente fala aquilo que o nosso coração tá cheio. E às vezes a gente mata através de palavras, né? Palavras que são ditas na hora errada, palavras que são mal interpretadas, né? E palavras que realmente são agressivas. E essas palavras acabam matando as pessoas. Por isso que a gente tem que ter sabedoria ao falar. Não falar qualquer coisa. Não xingar. Não dizer pro irmão aquela palavra que você quer falar. Não, a gente tem que se controlar. A Bíblia nos ensina a frear a nossa língua. A nossa língua é como fogo que queima, né? Se a gente sabe que a nossa língua queima, se a gente sabe que a nossa língua é como o leme de um barco que domina todo o corpo, então a gente tem que pedir a Papai do Céu: Senhor, me controla. Senhor, ajuda-me a falar apenas palavras de sabedoria, palavras que edificam, palavras que abençoam. A gente não pode falar palavras feias, aquelas palavras que o irmão vai falar: não sou eu, não é você. Não pode. A gente tem que falar palavras que abençoam, né? A gente tem que falar aquelas palavras que edificam. A gente vai futuramente estudar novamente sobre os frutos, né? Do Espírito. Então, aquelas palavras, longanimidade, bondade, mansidão, né? Então, tem que ser essas palavras doces, palavras boas. Vocês que têm irmãos, né? Não pode falar palavrão com o irmão. Não pode pisar no pé do irmão. Não pode, porque o irmão vai ficar irritado. Os irmãos é para se amar. O irmão é para conversar. O irmão é para brincar. O irmão é para ir pro shopping. O irmão é para estudar juntos. É para sair juntos. Irmão é tudo, né? A gente, às vezes, tem criança que é sozinha, deseja ter um irmão. Imagina aqueles irmãos. Foram muitos irmãos que José tinha, né? Reunir todos para querer a maldade de um menino. Gente, era uma criança. Imagina os irmãos já adultos, né? Porque ele era o mais novinho e os irmãos eram os mais velhos. Queria tirar a vida do irmão. Maldade, né, gente? A gente tem que cuidar do nosso irmão. Se não for irmão de sangue, que a gente cuide da mesma forma, porque Deus cuida de cada um de nós, né? Ele nos ensina a cuidar, a amar, a respeitar. A gente também tem que respeitar o nosso espaço, respeitar o espaço do irmão, né? Dentro de casa, não pode se irritar. O irmão fala uma coisa, você já irrita, já vai querer puxar os cabelos. Não pode. O irmão mais novo é o irmão mais novo. Então, o pai e a mãe não podem amar um mais que o outro. Tem que saber separar as coisas, tem que saber respeitar, né? Às vezes os pais têm uma diferença muito grande de um filho para o outro. E isso também leva um trabalho muito difícil. Mas Papai do Céu nos ensina, né? Então as crianças têm que aprender desde pequena a respeitar o irmão, a amar, a cuidar também. Tem que cuidar do irmão, sim, tem que cuidar. Tem que ler a palavra com ele, se você já sabe ler, né? Tem que ajudar ele a fazer aquele desenho que ele quer fazer, que ele não consegue. Então, o irmão é para isso, né? É para todo o tempo. Então, vamos, né? Pedir a Papai do Céu que nos abençoe mesmo grandemente, né? Que a graça do Senhor continue sendo derramada sobre as nossas vidas. Que aqueles sonhos que a gente tem, Deus possa realizar.
aquele desejo do nosso coração, que o Senhor possa olhar, né, para os nossos desejos com a sua graça, com as suas misericórdias. Então, que nós possamos realmente amar a nossa família, amar o nosso irmão, né? Que conflitos vamos ter, mas a gente tem que confiar em Deus e pedir paciência e sabedoria a Ele. Contato 10, Senhor, dá-me sabedoria, Senhor, dá-me paciência, que a gente vai conseguir sim, porque é Ele que nos sustenta, é Ele que cuida de cada um de nós. Amém? Vamos orar encerrando nossa lição de hoje. Obrigada, né, por cada um de vocês estar aí conosco. Então vamos orar agradecendo a Papai do Céu. Papai do Céu, muito obrigada, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigada, Deus, pelos Teus ensinamentos. Obrigado, Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigada, Deus, porque o Senhor nos ama. O Senhor tem abençoado grandemente as nossas vidas, ó Pai, livrando de todo mal, livrando de doenças, ó Pai amado, nos sustentando, Deus, através da Tua palavra, ó Deus amado. Abençoa cada criança, Senhor. Abençoa, Senhor Jesus, a vida espiritual de cada uma delas, ó Pai. Tira, Senhor, do coração de cada criança, Senhor Jesus, aquela maldade, Senhor, que há, porque criança também peca, Senhor, Deus, nós somos pecadores, ó Pai, então nos perdoa, Senhor, ó Deus, tira, Pai amado, tudo que não te agrada, Senhor, para que possamos encher o nosso coração de coisas boas, de palavras sábias, de palavras que edificam, Senhor Jesus. Ó Deus, muito obrigada, Senhor, pela Tua graça, Deus, obrigada por tudo. Em nome de Jesus, amém. Beijo, crianças. Ficam com Deus. Até a próxima aula. Tchau. Tchau, 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 tchau.